A paz, meu querido. Quero dar graças a Deus por mais um dia, por mais uma noite que nós passamos, porque na verdade todos os dias que nós passamos debaixo do sol é motivo de nós glorificarmos a Deus. A palavra declara para nós darmos graças a Deus em tudo, ainda mais quando nós temos tempo para meditar na palavra do Senhor. Dando continuidade, Gênesis, capítulo 11, nos coloca diante de uma situação, como poderia dizer, um grupo espetacular, espetacularmente trágico. E nós vemos aqui o seguinte, o primeiro versículo: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Primeira questão que a gente observa aqui é que a língua de todo o povo era uma só e esse povo todo era unido. Querido, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos na verdade um mundo dividido pelo pecado, um mundo fragmentado pela individualidade, pela concupiscência, os homens repartidos em nações, em grupos, guerreando, e até hoje a história não mudou, porque o mundo jaz numa neblina. Quando nós olhamos o capítulo 11, nós constatamos uma questão, que todos os homens tinham uma mesma linguagem, todos os homens se entendiam, conversavam. Que maravilha não seria se nós hoje conseguíssemos nos comunicar com várias nacionalidades, norte-americanos, franceses, ingleses, japoneses, e toda essa diversidade de nações e línguas tão diferentes que há pelo mundo. É o sonho da humanidade. Só que há um fato estarrecedor nessa unidade que o povo tinha naquele momento, que é a seguinte. Versículo 3. Disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo topo toque aos céus, e façamo-nos um nome. Em outras traduções está escrito: e tornemos o nosso nome célebre, para que ele não seja esquecido. E continua: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Meu querido, eu quero aqui refletir algo muito profundo contigo. A unidade. Jesus, no capítulo 17 de João, orou pela unidade da igreja, para que todos nós fôssemos um. E aqui nós vemos os homens sendo um, formando uma unidade. Só que essa unidade não foi alinhada com a vontade de Deus. Era uma unidade sem propósito. Aliás, pior do que sem propósito. Propósito era ruim. Propósito era um engrandecimento próprio, a própria glória. Ou seja, nós, queridos, precisamos não seguir esse conselho, não seguir esse câncer que degenera a raça humana, que degenera as pessoas, que degenera as nações. Quantos homens em busca de glória, em busca de louvor próprio? Na verdade, boa parte das guerras surgem a partir disso. Conflitos e problemas insolúveis, simplesmente porque a solução dada não foi dada por mim, mas foi dada por outro. Então eu não aceito.
Mas aqui eu quero refletir estritamente no campo espiritual a seguinte questão: o único digno de glória é Deus. Todo aquele que se coloca em movimento para tomar o nome de Deus, exercer a glória própria, ele está afrontando a Deus. Ele está querendo fomentar uma idolatria. Se eu quero engrandecer o meu nome e tornar o meu nome célebre, quero ser lembrado, quero ser visto, quero ser elogiado. Era isso que esses homens queriam. Fazer uma grande obra, que chegasse ao topo do céu, para que o nome deles fosse célebres. Então, versículo 5. Desceu o Senhor para ver a cidade e a terra que os homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Aqui Deus dá uma declaração fantástica acerca da questão da unidade. Quando um grupo tem unidade, quando um grupo tem unidade, eles prosseguem para o alvo determinado. Isso é um ensinamento para nós que queremos fazer, para aqueles que querem fazer o bem. Ainda mais na igreja, contando com o milagre de Deus. Se nós formos de fato unidos, nós conquistaremos os alvos. Versículo 7 diz assim: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então aqui está, amados, a origem da divisão das línguas. Quando você hoje imagina por que tem tantas línguas, Deus foi o Criador da diversidade de línguas. Não existe nenhum fato que me impeça de crer nisso. Que se eu creio em um Deus que criou os céus e a terra, não tem por que eu não acreditar que Deus disse: haja diversidade de línguas, e houve. O problema de homens que tentam mergulhar na ciência e não creem na palavra de Deus é porque não entenderam a ciência de Deus. Deus é o Criador, e como Criador de tudo, Ele também criou a diversidade de línguas. Então, queridos, eu quero finalizar explicando o seguinte: a palavra do Senhor declara que quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Não faça como esses homens querendo construir a Torre de Babel, que depois resultou em Babilônia, que resultou em idolatria, que resultou em afastamento de Deus e resultou em divisão, para que não fosse algo pior. Quando nós nos juntarmos, que não seja para o reconhecimento mútuo, mas que seja para a glória de Deus. Nós devemos nos juntar para sermos adoradores, para ser discípulos, para ser um com o corpo de Cristo, para ser servos do nosso próximo, para ser mensageiros da Boa Nova. Da Boa Nova que é Cristo ressuscitado. Então, meu querido, minha querida, que todos nós possamos aprender que quer nós possamos comer ou beber ou fazer qualquer coisa que seja para Deus, que seja com Deus, que seja em Deus, que seja tudo para Ele e não para nós. A paz, querido,